Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. A gente vai dar só um minutinho para o pessoal que está entrando e a gente já começa. Bom, vamos lá. Mais uma vez, bom dia. Sejam bem-vindas, bem-vindos todos ao nosso webinar, Os Desafios da Regularização Fundiária no Brasil, Impactos nos Projetos de Carbono. A gente já vai mergulhar no webinar em um segundo, mas antes disso, eu queria primeiro me apresentar. Meu nome é Carla Zorzanelli, eu sou coordenadora da Aliança Brasil, NBS. E para quem não conhece a Aliança, o trabalho da Aliança, eu queria falar brevemente e a seguir a gente vai entrar nesse tema que é tão importante, né, para a nossa área. Bom, o mercado de crédito de carbono global, né, ele está aí nessa expansão e ele deve saltar de 1 bilhão em 2021 para pelo menos 50 bilhões em 2030. E estima-se, né, que a demanda por crédito de carbono ele possa aumentar 15 vezes ou mais até 2030 e até 100 vezes até 2050, né, de acordo com o estudo da McKinsey. E o Brasil, né, dentro dessa expansão, desse bolo, ele tem um potencial de representar aí 15% de todas as oportunidades globais de soluções baseadas na natureza, também segundo o estudo da McKinsey. E a demanda por crédito de carbono do Brasil, ele pode chegar de 90 a 220 milhões de toneladas de CO2 em 2030, o que pode representar um mercado de 1,5 a 6 bilhões de dólares. E, bom, nesse contexto, né, surge a Aliança em 2021, que é uma organização sem fins lucrativos, que nasce, né, de um desejo de alguns desenvolvedores de projetos de carbono se juntarem, né, para fortalecer esse ecossistema, fortalecer esse mercado voluntário de carbono e também mostrar o potencial das soluções baseadas na natureza no Brasil, né? E o potencial para o mundo também, né? Em combate às mudanças climáticas. E tudo isso através de diretrizes, boas práticas, integridade. Então, a Aliança ela tem 3 focos principais: tornar o mercado de crédito de carbono esse ambiente de negócios mais seguro e confiável. O segundo foco é reduzir o desmatamento com apoio da iniciativa privada e de organizações da sociedade civil. E o terceiro, fortalecer as soluções baseadas na natureza no Brasil como uma estratégia de mitigação à mudança do clima e preservação da biodiversidade. Atualmente, a gente tem 26 membros, entre desenvolvedores de projetos, né, empresas, ONGs, organizações de impacto, organizações de integridade. E juntas, essas organizações representam mais 70% de todos os créditos emitidos de soluções baseadas na natureza no Brasil desde 2022. A Aliança ela atua em 3 principais frentes, né, nesse momento. Então, a primeira, que é assim, central para nós, que é a integridade de boas práticas, como que a gente garante que esse mercado ele cresça e expanda de maneira íntegra, que os projetos sejam de boa qualidade, né, que sejam respeitadas as comunidades locais.
O segundo foco é advocacy políticas públicas, né? Estamos diante aí de uma regulamentação do mercado de carbono, né? E os programas jurisdicionais também se desenvolvendo, então a aliança contribui para esses processos, né? Com os textos, dialogando com os diferentes representantes do governo. E a terceira frente, que é sensibilização, engajamento e comunicação. Então, a gente leva, né, informação, une as pessoas para se conectarem nesse mercado também, para que a gente possa estar sempre crescendo, evoluindo, aprendendo junto. Então, a gente faz diversos eventos, né? Então, um deles é a Conferência Brasileira Clima e Carbono, que teve sua primeira edição no ano passado e já é a maior conferência de clima e carbono do Brasil. Esse ano ela vai acontecer no dia 15 e 16 de outubro em São Paulo, no Teatro Santander. As inscrições já estão abertas, então não deixem de participar. A Ana vai colocar o link aí, que trabalha aqui com a gente da Aliança. Ela vai colocar o link aí para vocês no chat, para vocês darem uma olhadinha na conferência desse ano. A gente também vai ter um curso de introdução ao mercado de carbono, que vai acontecer em agosto. A Ana também vai colocar aí o link para um formulário para quem tiver interesse em saber mais. A gente vai mandar mais informações em breve desse curso que vai acontecer aí esse ano. Vão ser 4 encontros, né, online, uma aula por semana de 2 horas, onde a gente vai trazer os principais temas aí para quem quer saber um pouquinho mais do mercado de carbono. E a gente também faz vários webinars, né? Como tem gente que, né, já veio nos outros, mas para quem está chegando agora, esse é um dos webinars que a gente faz, esse não é o primeiro e não será o último. E diante desse tema que é tão importante, né, para o nosso setor, né, que traz vários desafios para nós, gargalos, e que a gente está tentando lidar com eles para que os projetos possam acontecer da maneira mais íntegra possível. Então, agora eu vou passar para o nosso moderador, Luiz Gustavo Bezerra, da Taiwan Checker Mayer Brown. Muito obrigada por você estar aí liderando essa conversa. E eu queria também agradecer para todos os que puderam estar presentes aqui, convidados, né? A Eliane da ICMBio, o Raul do SEMAS do Pará e a Ene aí representando a Aliança, vice-presidente da Aliança. E para todo mundo que está aqui também participando desse webinar e também interessado nesse tema, para que a gente já possa aprender juntos. Luiz? Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. É sempre um prazer estar nos ambientes criados aí pela Aliança para fomentar essa maior consciência sobre a importância do mercado de carbono, do mercado voluntário, das soluções baseadas na natureza. Então, obrigado aí, Ene, Carla, pelo convite. É sempre um prazer estar junto à Aliança nessas discussões. Na semana passada, a gente teve um relatório do governo americano bastante importante por reforçar a importância do mercado voluntário de carbono. Então, é um assunto recorrente na agenda da aliança e é um reforço da ideia de que a gente está lidando com as questões das mudanças climáticas, que cada vez mais batem a nossa porta, na verdade, acho que derrubam a nossa porta, derrubam as nossas casas, como a gente está vendo o que está acontecendo aí no sul do país, e a gente tem que lançar mão de todas as estratégias de política pública, todas as estratégias possíveis para alcançar essa redução de emissões e também captura de emissões de carbono. E o mercado voluntário de carbono é um importantíssimo instrumento, como, de novo, o governo americano reconheceu na semana passada e trouxe aí algumas diretrizes, acho, princípios que são muito respeitados aqui pelos associados da Aliança. Eu posso testemunhar por acompanhar o trabalho de muitos associados da própria Aliança de perto. Entre os temas que são os maiores desafios para o desenvolvimento do mercado voluntário de carbono no Brasil, do mercado de carbono de uma maneira geral, certamente está a regularização fundiária. E qual a razão da regulação fundiária ser tão importante? Quando a gente fala num projeto gerador aí de crédito de carbono, projeto florestal com soluções baseadas na natureza, mas também outros projetos de crédito de carbono, a gente tem que ter em mente uma variável importante, a segurança em relação à titularidade da terra. Eu não vou entrar em muito juridiquês, mas muitos de vocês aqui já sabem, acho que todos sabem, talvez só aqueles que estão iniciando no tema de mercado de carbono que não sabem, que no conceito jurídico, os créditos de carbono são frutos do imóvel. Um conceito de direito civil.
Então, por essa razão, para que você tenha segurança no desenvolvimento de um projeto de crédito de carbono, é importante haver também segurança em relação à titularidade da área, titularidade da terra e as metodologias mais utilizadas, em particular a Verra, mas tem outras metodologias também, se preocupam muito em buscar do desenvolvedor do projeto, buscar do titular do projeto, uma evidência de que existe também o domínio sobre aquela terra. Não necessariamente o direito de propriedade do desenvolvedor de projeto, mas uma posse ou um contrato, né, que respalde ali o acesso àquele imóvel, dos quais os frutos, que são os créditos de carbono, vão ser transacionados. Então, esse é o tamanho da importância do assunto regularização fundiária para os projetos de crédito de carbono, pela importância de ter segurança em relação à titularidade da terra. E acho que esse é talvez o grande desafio a ser vencido no Brasil, em particular, tanto para terras públicas como privadas. A gente teve uma barreira importante vencida no ano passado, uma lei federal que alterou tanto a lei de concessão de florestas públicas quanto a lei do ICMBio. Essa legislação permitiu com que as concessões abranjam também os direitos de transacionar esses créditos de carbono. Então, essa segurança jurídica ela já existe com essa alteração legislativa do ano passado. Uma dessas grandes barreiras de desenvolver projetos em terras públicas, ela foi vencida a partir da legislação do ano passado. Mas a gente ainda tem as barreiras relacionadas à regulação fundiária, que vai ser aí o nosso grande tema da nossa discussão dessa manhã. Diante desse cenário, inclusive, a gente vê tanto o Poder Público Federal, através do Serviço Florestal Brasileiro, já começa a formatar algumas concessões em áreas públicas, como alguns estados também avançando, particularmente o estado do Amazonas, o estado do Pará, que está aqui representado pelo secretário Raul, o estado de Roraima, de Rondônia, alguns estados que já experimentaram, estão estruturando concessões em unidades de conservação estaduais ou em terras públicas e estaduais, seus respectivos estados. Então, esse grande potencial para o mercado de carbono, projetos de crédito de carbono em áreas de titularidade pública, ele foi destravado desde a legislação do ano passado e vários estados entenderam a mensagem e já estão construindo seus arcabouços, na verdade, já realizando algumas dessas licitações, dessas concessões. Mas, mesmo nesses casos, de novo, a gente volta para as dificuldades relacionadas à questão da regularização fundiária. É algo que transcende as questões do mercado de carbono, mas que também, para o desenvolvimento do mercado de carbono, ele é super importante. E por quê? A gente tem uma série de gargalos que precisam ser vencidos. Para aqueles projetos de carbono, por exemplo, em áreas privadas, a gente tem a falta aí de uma cadeia dominial completa. Então, você tem uma dificuldade de entender exatamente quem é o titular da área. Tanto em áreas privadas como públicas, existe uma grande sobreposição de titularidades que são avocados. Então, mesmo dentro do setor público, tem sobreposições entre áreas de titularidade da União, do INCRA, afetadas à proteção do ICMBio. Então, mesmo entre áreas públicas, existe uma sobreposição. No cadastro ambiental rural, que é um instrumento importante também para se entender a situação ambiental e também dar algumas informações sobre a questão fundiária, também existem muitas sobreposições, porque o cadastro ambiental rural ele é autodeclaratório. Isso faz com que eclodam aí uma série de conflitos fundiários, inclusive já assolando projetos de créditos de carbono, particularmente no estado do Pará. Além disso, a gente tem desafios aí relacionados a particularidades de cada cartório, que tem a sua própria sistemática, dificuldades na integração de bases de dados do CIGEF, do SICAR, de dados da Receita Federal. Então, assim, os desafios são muitos. E hoje a gente, vamos passar a palavra aqui na sequência para Eliane Maciel, que é a coordenadora geral de consolidação territorial do ICMBio,
Na sequência, escutar um pouco também do Estado, de um Estado, da perspectiva de um Estado que está super desenvolvido aí nas políticas públicas de RED, de crédito de carbono, de pagamento por serviços ambientais, que é o Estado do Pará, com o Raul Protásio Romão, que é o secretário adjunto de Meio Ambiente do Pará, para finalizarmos com um olhar aí dos projetos de crédito de carbono em áreas privadas, a visão aqui da aliança e dos seus associados e associadas em relação a esse grande desafio da regularização fundiária. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra, então, a Eliane Maciel, para trazer um pouco de luz, Eliane, do papel que o CMBio já vem cumprindo, super importante, de dar passos que podem ser acelerados, que precisam ser acelerados, em relação à regularização fundiária no Brasil, particularmente aí nas unidades de conservação federal geridas pelo CMBio. Então, a palavra está com você, Eliane. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Luiz, pela introdução. Um agradecimento especial à Aliança pelo convite. Eu acho super importante a gente dar visibilidade no trabalho do ICMBio no que tange a regularização fundiária das unidades de conservação, mas também de estratégias que a gente usa que podem ser melhoradas através de parcerias que podem surgir desses eventos, desses encontros, dessas conversas, e também de que o ICMBio leve a experiência que tem para outros entes, no que tange a regularização fundiária das unidades de conservação estaduais, e também enfrentam os mesmos problemas que a gente, especialmente se a gente estiver falando de Amazônia, né? Então, no ICMBio, a gente trabalha com o conceito de consolidação territorial, porque a gente está tratando de regularização fundiária, que é a obtenção de imóveis por desapropriação ou por doação. Essas desapropriações preferencialmente são feitas de forma amigável. Judicializações a gente evita ao máximo, mas existem casos, por exemplo, quando a gente tem dificuldade de identificação da dominabilidade real dessa área, pode justificar o ingresso com uma ação de desapropriação judicial, e também tem as desapropriações judiciais movidas pelos proprietários para o ICMBio, que a gente chama de desapropriação indireta. E, além desse trabalho de incorporação desses imóveis privados, tem uma ação também de incorporação de imóveis públicos. Nós temos uma articulação grande com o INCRA, com a Secretaria de Patrimônio da União. Então, desde 2019, nós começamos a fazer ativas com esses entes para que as terras públicas federais existentes nas unidades de conservação fossem identificadas e afetadas ao ICMBio. A gente não está falando de transferência de domínio, mas de uma entrega dessas áreas, que são da União, para o ICMBio, para ter uma autonomia na gestão desses imóveis e até no repasse desses imóveis para as comunidades tradicionais beneficiárias dessas unidades. Com isso, a gente faz uma gestão da malha fundiária dessas unidades, todos os imóveis com processo tramitando no ICMBio, todos os imóveis federais e aqueles que a gente conseguiu a base de dados dos estados, por exemplo, o próprio estado do Pará e Amazonas, nós temos as áreas públicas que eles já identificaram e nos repassaram essa base de dados. Então, a gente tem um mapeamento de como está essa situação. Para além disso, a demarcação e sinalização desses polígonos para dar visibilidade da localização espacial desses imóveis, porque se a gente estiver falando de uma área que está dentro da Amazônia, com floresta preservada, como que a gente identifica onde esses polígonos estão? Então, a gente faz isso através da demarcação e sinalização, georreferenciamento dessa área, para que e disponibiliza no site do ICMBio e no SINUC, para que as pessoas tenham conhecimento
de onde essas unidades estão localizadas e dos seus polígonos efetivamente. Então, o papel do ICMBio, né, questão fundiária do Brasil, ele está voltado para as 338 unidades de conservação já existentes, que ocupam um espaço de 172 milhões de hectares. Desses 172 milhões, a gente tem que 64 unidades de conservação admitem o domínio privado da terra. Tá? E isso envolve um espaço de 102 milhões de hectares. As outras 274 unidades de conservação são categorias cujo domínio da terra tem que ser público. Então, a gente está falando de um espaço de 70 milhões de hectares que o ICMBio tem que ter ou o domínio ou uma gestão efetiva desses territórios quando a gente vai falando de terras públicas federais e estaduais. Então, hoje, do que nós temos já identificado na nossa base de dados fundiários, a gente tem que 29% das terras, desses 70 milhões de hectares, tem o que a gente chama de dominialidade indefinida. São os vazios de informação que existem. Mas 62% dessas áreas são terras públicas federais ou estaduais. Então, a gente está falando de áreas que também, dentro desse espaço, tem, por exemplo, as terras indígenas que estão sobrepostas às unidades de conservação federais. Então, esses espaços a gente já considera como espaços públicos, cuja gestão é da FUNAI, mas que tem uma relação com o ICMBio dada a sobreposição. E 9% das terras já identificadas são o que a gente chama de áreas supostamente privadas. São imóveis que têm processos tramitando no ICMBio voltados para a regularização fundiária. Boa parte dessas informações, elas chegam para o ICMBio através do SIGEF, por exemplo. Cada pedido de certificação no SIGEF que está sobreposto a uma unidade de conservação federal, ele só é expedido ou liberado ou concedida a certificação se houver a anuência do ICMBio. Então, nessa anuência, a gente verifica se tem alguma sobreposição com outro imóvel, seja ele público ou privado, se tem alguma outra área que o ICMBio já desapropriou, que está lindeira a esse imóvel, ou seja, que faz confrontação com esses imóveis, ou se existem terras públicas federais ou estaduais. Como você bem falou, Luiz, eventualmente, até uma terra pública já arrecadada e matriculada em nome da União ou do Estado, se essa arrecadação foi feita de forma sumária, às vezes aparece um título privado legítimo que não foi verificado durante esse processo de incorporação desses imóveis. Então, isso gera para a gente uma dificuldade grande, porque esse proprietário ele tem, junto a esse órgão fundiário federal ou estadual, que comprovar que realmente existe a dominialidade dele e afastar essa sobreposição, ou seja, retirar da gleba pública o que é um imóvel privado. E o ICMBio tem atuado muito, principalmente na criação de unidades de conservação. A gente faz parte da Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas Federais, criada ainda quando surgiu a Lei do Terra, que a gente chama de Lei do Terra Legal, e o ICMBio tem assento nessa Câmara para dizer quais são as áreas de interesse para fins de criação de unidades de conservação. Aí, nesses espaços, geralmente são terras públicas federais, mas que, eventualmente, pode surgir uma sobreposição. E, nesses espaços, a gente também faz a identificação da dominialidade. E aí, essa identificação da dominialidade, se a gente vai falando de Amazônia, é um espaço que a gente tem que remontar ao destaque do patrimônio público, ou seja, houve um título expedido, quem expediu esse título?
E aí a gente tem uma série de dificuldades, porque, por exemplo, o governo do Amazonas, no início do século passado, expediu muitos títulos. O estado do Pará, o Grão-Pará, emitiu títulos. A gente tem situações no Acre que tem títulos emitidos pelo governo da Bolívia, quando o Acre ainda era território da Bolívia. Então, assim, esses espaços têm uma complexidade muito grande para a gente definir qual é a real dominialidade. Então, muitos processos ficam parados ou emperrados por conta dessas dificuldades de chegar nesse real domínio. E hoje a gente tem esse passivo fundiário muito grande, que são tantos processos que estão tramitando, quanto aquelas áreas de vazio de informações. Cada vez que sobe um processo no SUGEF, é uma área que deixa de ser esse domínio indefinido e passa a ter um domínio supostamente privado. E aí a gente vai fazer toda essa investigação para identificar esse imóvel e ou desapropriar ou receber esse imóvel em doação por algum tipo de compensação. Hoje a gente trabalha principalmente com compensação de reserva legal, mas também com outras modalidades de compensação ambiental, como, por exemplo, compensações de cavernas. Na Amazônia, a gente tem uma unidade inteira, que é o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, cuja incorporação dos imóveis tem que ser feita por um empreendedor, ou seja, toda a área desse parque vai ser regularizada com uma compensação ambiental, mas não a compensação estricto sensu de forma pecuniária, mas através de doação de imóveis para o ICMBio. Então, tem uma complexidade grande, né, nesse tema, tem um custo administrativo ou judicial de tramitação desses imóveis. Hoje a gente ainda tem processos tramitando cujas ações foram impetradas pelo IBAMA, por exemplo, lá na Resex Chico Mendes, Resex Alto de Uruá, foram as duas primeiras unidades de conservação. Então, a gente tem processos aí com mais de 30 anos na justiça, ainda tramitando, que a gente não conseguiu chegar ao fim dessa regularização. E muita dependência de outros órgãos, de cartórios, como você bem mencionou, Luiz. A gente tem muitas dificuldades, porque às vezes nem o próprio cartório tem o controle de todas as informações, né? Dependência também tanto da União, através do INCRA-STU, quanto dos órgãos de terras estaduais. Muitas demandas judiciais, tanto movidas pelo Ministério Público contra o ICMBio para obrigar que a gente faça a regularização fundiária de algumas unidades, quanto também as ações impetradas pelos supostos proprietários ou legítimos proprietários, que fica ainda mais impactada pela dificuldade de mão de obra existente dentro do ICMBio. Então, a estratégia que a gente tem buscado para superar essa nossa dificuldade de mão de obra é a contratação de serviços através do Fundo de Compensação Ambiental, voltado especificamente para a regularização fundiária. Então, hoje a gente está buscando a implementação de um sistema de informações de gestão fundiária no ICMBio, para que essas informações que a gente tem desses espaços, elas possam ser divulgadas, para que as pessoas saibam onde buscar, para que tenham um controle efetivo interno, porque nós temos um histórico de antecessores do ICMBio, como, por exemplo, o IBAMA. Essas ações da Chico Mendes foram impetradas pelo IBAMA, então a gente tem uma certa dificuldade de ir buscar onde surgiram esses processos, ou quais as áreas obtidas, por exemplo, pelo antigo IBDF, que é um dos antecessores do ICMBio, buscando acordo também com os órgãos ambientais estaduais para estimular não só a compensação de reserva legal, mas outras compensações, outras doações por compensações,
né? Nós já incorporamos cerca de 13 milhões de hectares de terras públicas federais ao patrimônio do ICMBio ou afetados ao ICMBio. Temos feito parcerias também com os estados, a mais recente delas foi com o estado do Pará, com o Instituto de Terras do Pará, para que a gente possa, nas áreas públicas estaduais, fazer a concessão de direito real de uso para as populações tradicionais, que aí essa regularização fundiária, essas comunidades passam a ter autonomia para fazer projetos, por exemplo, de crédito de carbono, sem depender do ICMBio para isso. Tem uma outra situação relacionada a isso, que são as situações transitórias dessas propriedades privadas. Então, no ICMBio, a gente traz a situação transitória de transferência de domínio, onde o proprietário tem direito de usar essa propriedade com as atividades que ele já desenvolvia ou atividades que não gerem impacto. Então, a gente tem visto vários projetos de crédito de carbono sendo realizados e que podem realmente ser feitos, já que eles não geram impacto no terreno, ou seja, não impactam a unidade diretamente, mas que em algum momento essas áreas vão ter que ser incorporadas ao patrimônio do ICMBio, e aí a gente tem que definir as regras, ou como vão ser transferidos esses títulos relativos aos créditos de carbono para o ICMBio ou para as comunidades tradicionais beneficiárias dessas áreas, né? E com os estados, a gente tem tentado fazer essa parceria para concessão de direito real de uso tripartite, Estado, comunidades e ICMBio, definindo todas essas regras. Como a gente tem uma dificuldade de atuar em todas as frentes ou todas as unidades de conservação, a gente está definindo áreas prioritárias. Quais são as áreas prioritárias para o ICMBio? Áreas com alto valor ecológico, unidades que têm um certo nível de conflito fundiário, conflito pela posse e uso, porque, às vezes, uma unidade que foi criada para beneficiar populações tradicionais, as comunidades não conseguem fazer uso desses espaços porque elas ainda estão no domínio privado. E a partir do momento que é criada uma unidade de conservação, vem aquele pânico dos proprietários, criou a unidade, então agora não tem direito de fazer nada, e aí começa também a impedir o uso, por exemplo, das quebradeiras de babaçu. A gente viu isso em várias situações. Então, hoje a gente tem das unidades familiares identificadas de populações tradicionais beneficiárias das unidades de conservação, nós já conseguimos fazer a concessão de direito real de uso para cerca de 39 mil famílias. Então, cerca de 50% das populações beneficiárias já identificadas e cadastradas pelo ICMBio alçaram essa titularidade, digamos assim, pelo menos uma concessão de direito real que equivale a um título de propriedade, né? É uma modalidade diferente de um título dominial, mas que garante esse acesso pleno a esses territórios. Então, áreas com demanda de uso público também são prioritárias e esses territórios de comunidades tradicionais. Então, com relação especificamente ao crédito de carbono, internamente, seja no ICMBio ou em articulação com o Ministério do Meio Ambiente, isso ainda está em fase de regulamentação, né? Não existe uma definição de como esses processos relacionados aos créditos de carbono têm que ser conduzidos, mas, com certeza, tem que haver repartição de benefícios com as comunidades tradicionais,
seja naquelas unidades criadas especificamente para essas comunidades, como as reservas extrativistas, florestas nacionais e reserva de desenvolvimento sustentável, mas também nas unidades de proteção integral, onde estão identificados comunidades tradicionais. Recentemente, a gente fez um movimento para identificar, por exemplo, sobreposição de unidades de proteção integral com territórios quilombolas, ou outras categorias de comunidades tradicionais. Então, essas comunidades também recebem o mesmo tratamento daquelas que estão em unidades de uso sustentável. A gente sabe de muitos projetos de crédito de carbono privados existentes e sobrepostos às unidades de conservação, mas se os proprietários são titulares desses imóveis, o ICMBio não tem como intervir e nem deve intervir nesses projetos de crédito de carbono, a não ser no momento em que a gente vai fazer a transferência de titularidade. Então, acho que esse é um apanhado geral de onde a gente está em relação a essa temática e como é a atuação do ICMBio. Obrigada. A gente que agradece, Eliane, por essa panorama aí dos desafios que o ICMBio enfrenta na regulação fundiária. E é interessante ver que o ICMBio tem feito muito, né, apesar de algumas definições aí em relação aos projetos de crédito de carbono em UCs geridas pelo ICMBio, tem algumas questões para serem resolvidas. Esse panorama que você trouxe foi muito importante e mostra que o ICMBio tem atuado, tem agido, tem buscado, inclusive em parcerias com estados, resolver algumas das questões que estão colocadas. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o secretário Raul Protásio Romão, parabenizando já o Estado do Pará, que no próximo ano vai estar aí nos holofotes em relação à COP30, tem um papel super importante a cumprir para o Brasil, em particular. Parabenizar por uma legislação estadual aí super moderna e articulada de mudanças climáticas aí de 2020, a modernização também da legislação de unidade de conservação agora em 2023, em particular pelo plano de vegetação nativa, recuperação de vegetação nativa que foi divulgado no passado, uma articulação importante aí para projetos de REDD e também de reflorestamento. A gente já vê em consulta pública a concessão lá em São Félix do Xingu. Isso já está gerando muito interesse aí dos desenvolvedores de projetos de carbono. A gente quer escutar um pouco aí da visão do Estado que está tão à frente. Tem um instituto como o ITERPA que tem uma atuação tão importante, tão relevante, a visão do Estado do Pará em relação à regularização fundiária. Beleza. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite aí também, Anne. Sempre estamos juntos aí nas parcerias. E cumprimentar também a Eliane pelo ICMBio. Vou tentar aqui ser bem breve, cumprir o tempo estipulado. E basicamente dizer, Luiz, que a gente entende que a regularização fundiária, vocês colocaram como primeiro grande objetivo, talvez, da aliança, o diretriz 1 ali, garantir a integridade dos créditos. E a gente sabe que para a garantia da integridade dos créditos, a gente tem alguns elementos que a gente tem que observar. Tem a integridade ambiental, o contábil, né, para avaliar se ele representa mesmo aquele carbono que não foi emitido ou foi sequestrado. A gente tem a integridade social, que representa o processo de consentimento daqueles das áreas sobre as quais estão sendo desenvolvidos os projetos, e também no equilíbrio do contrato, na repartição do produto desse projeto, né? Então, isso é uma integridade social. E também é parte do processo de integridade, a integridade fundiária, uma vez que a gente entra naquela discussão da propriedade do carbono derivada da propriedade da terra, né? E a gente tem aí
portanto, a regularização fundiária como condição necessária. Não adianta a gente ter todos os outros elementos de integridade e faltar nesse elemento que a gente vai estar com sérios problemas na comercialização do crédito, na valoração do crédito. Eu queria usar esse tempo só para atacar um ponto, especificamente na regularização fundiária, e eu queria falar aqui de imóveis individuais, sobretudo. Tá? Dentro desse conceito de regulação fundiária de imóveis individuais, a gente precisa entender um pouco da realidade amazônica, e sobretudo aqui no Pará. É muito comum, e eu já me deparei em vários diálogos, desde do início da gestão, com pessoas que não compreendem exatamente, e tudo bem não compreender a realidade da regularização fundiária individual aqui no Pará, porque tem países que isso foi resolvido há 3 séculos atrás, 2 séculos atrás. A gente ainda está lutando aqui no Brasil, sobretudo na Amazônia. Mas é comum, eu diria até que é majoritário, que a gente tenha um domínio sobre, que o produtor tenha um domínio sobre aquela terra, o domínio fático, portanto, a posse sobre aquela terra, e ele ainda não tenha sido a ele prestado o serviço pelo Estado de verificar se ele preenche as condições de ocupação legítima daquela terra e a atribuição a ele da propriedade. Né, o destacamento do patrimônio público, todas as terras no início são públicas e depois são destacadas do patrimônio público e repassadas ao particular. Esse processo de atribuição que cabe ao Estado, de verificar o preenchimento das condições e repassar, que é o processo de regularização fundiária individual, aqui, que é feito em terras federais pelo INCRA e é feito em terras estaduais pelo ITERPA. O Estado do Pará tem aproximadamente 300 mil propriedades, algo em torno disso, de todos os tamanhos, né, o segundo maior estado do Brasil. Então, a gente tem aí aproximadamente 300 mil propriedades e a gente tem aí aproximadamente 60% a 70% delas em áreas federais e 30% delas em áreas estaduais. Então, o papel que cabe ao governo do Estado se limita a essas propriedades individuais que cabem ao poder público, enfim, estadual, ao ITERPA, por exemplo, nesse caso. E o ITERPA ele avançou muito nesse processo, através da modernização da legislação em 2019 e, mais recentemente, além da estruturação do órgão, da construção do seu sistema de regularização fundiária, que hoje a gente já está exportando para outros estados do Brasil o sistema. O SICARF é um sistema que simplifica muito o acesso a esse serviço público, desburocratiza e simplifica o acesso a esse serviço público, mantendo a segurança, lógico, que é necessária, porque a gente está falando de patrimônio público. Mas o que eu queria destacar nisso é como que os projetos de carbono podem ser indutores, viabilizadores, aceleradores desse processo de regularização fundiária individual. Porque a realidade que vai se encontrar, e apesar de todos os avanços do ITERPA, o ITERPA saiu entre os anos de 2015 e 2018 para 25 mil títulos entregues entre os anos de 2019 a 2022. Então, assim, a gente decuplicou a capacidade de entrega do ITERPA, mas ainda assim a gente está longe de ter a cobertura total do Estado. Então, como que o mercado de carbono e as desenvolvedoras de projeto podem ser atores importantes nisso? Ao contactar e ao iniciar o diálogo com o produtor, com um proprietário de terra, um possuidor de terras, é importante que a desenvolvedora tenha a sensibilidade e a habilidade de avaliar, de acordo com a legislação do Estado do Pará, e assim também nos outros estados, se aquela propriedade preenche, a princípio, os critérios de regularização fundiária, que são muito simples. Né? É basicamente a data da ocupação e o tamanho da propriedade.
A grosso modo, verificadas essas duas coisas, a data da ocupação e o tamanho da propriedade, você consegue avaliar se aquela propriedade preenche os requisitos de regularização fundiária. Óbvio, tirar da sobreposição com terra indígena, isso eu nem discuto, com unidade de conservação, de proteção integral, com outras categorias fundiárias que são impeditivas de regularização individual. Tirado isso, que aí é o absurdo, né, vamos dizer assim, a gente vai olhar para essas duas coisas, tamanho da propriedade e data da ocupação. Quando você observa que aquilo é uma propriedade regularizável, muitas vezes ela ainda não foi pela falta de provocação do interessado ao Estado, ou se houve uma provocação desqualificada, houve uma provocação sem os insumos técnicos suficientes para que o Estado titule. Hoje, com essa nova legislação, com esse novo sistema de regularização fundiária do Estado, a gente começa a padecer por falta de demanda, por falta de processos chegarem qualificados o suficientes ao Estado para serem regularizados. E aí vai faltar, porque o produtor ele não quer investir, muitas vezes, na parte que lhe cabe nesse processo, porque é um processo dialógico, ele envolve demanda e retorno do Estado. Enquanto demanda, eu preciso mandar, eu preciso realizar vistorias, preciso realizar georreferenciamento, eu preciso fazer relatórios técnicos e enviar para o Estado para que seja regularizado. O produtor não quer gastar com isso. Muitas vezes o parceiro privado, para desenvolver um projeto, para garantir a segurança jurídica do projeto, pode fazer uma parceria com o produtor e viabilizar essa documentação. Com isso, a titulação dele vai sair muito rápido. A gente tem casos aqui de título individual saindo com 90 dias, coisa que antes demorava 10 anos, 12 anos, 13 anos. Eu já fui diretor jurídico do ITEP, peguei processo de 18 anos. Então, assim, hoje, ter uma possibilidade de regularização em 90, 120, 150 dias, a partir do momento que eu tenho um processo bem montado, é uma excelente oportunidade de atuação dos desenvolvedores, sobretudo de restauração. Porque, no caso do RED, a gente sabe que as características do projeto demandam grandes áreas e áreas que normalmente vão fugir do perfil que é possível regularizar no Estado, até 1.500 hectares, e no INCRA até 2.500 hectares. Depois disso tem que ir para o Poder Legislativo, Congresso Nacional. Então, dificilmente, talvez, dê viabilidade para projetos de RED. Né? Aí tem uma avaliação financeira de viabilidade da desenvolvedora. Mas para projetos de restauração, é bem possível que você consiga, aquelas áreas com pastagem degradada, que o cara já não consegue produzir tão bem, você consiga fazer uma parceria com o produtor para você ser um instrumento de viabilização da regularização fundiária dele. O Estado aqui vai dar toda a condição para que isso aconteça com a maior celeridade possível, desde que tenha um técnico acompanhando aquele produtor. E é isso que o produtor não quer investir e aí, muitas vezes o projeto privado pode viabilizar isso. Então, eu acho que a mensagem central, para finalizar, é de que os projetos podem se enxergar, a partir do momento que eles entendem a regularização fundiária, ou entendem a regularização fundiária individual, entendem a legislação, os requisitos de ocupação, minimamente, eles vão servir e se posicionar como indutores e viabilizadores da regularização individual no Estado do Pará. E o ITEPA, a SEMAS e os órgãos públicos do Estado vão estar abertos para dialogar com todos, para que a gente possa dar capacitação, possa explicar os critérios, possa explicar as regiões do Estado onde eu tenho mais ocupação de áreas estaduais, para que o setor privado possa se desenvolver melhor nesse papel de colaboração com o Estado e, lógico, com o produtor também. Obrigado, secretário Romão. É importante a gente ver a ratificação dessa visão do Estado do Pará em relação aos projetos de crédito de carbono como indutores, inclusive, da regulação fundiária no Estado. Então, a gente fica feliz com a ratificação dessa visão do governo do Estado do Pará e parabenizar mais uma vez pelo trabalho que tem sido feito. Sem mais delongas, vou passar a palavra para a Ene. A Ene é vice-presidente da Aliança Brasil, para trazer um pouco da visão da Aliança sobre esse tema da regularização fundiária. Muito obrigada, Luiz. Bom dia a todos. Agradeço aí a participação de todos nesse webinar. Estou vendo também muitas perguntas chegando. Eu vou tentar ser breve até para a gente conseguir fechar com elas.
Bom, eu acho que na minha fala eu queria primeiro trazer um breve contexto dessa situação e depois focar em como os projetos de carbono, eles realmente, como o Raul, eu gostei da palavra que ele usou, que pode ser um acelerador, né, em ajudar a resolver essa questão. O primeiro é que eu acho que a gente talvez esquece ou às vezes não sabe que a gente está falando de um histórico bem recente quando a gente fala da questão fundiária. O Raul falou aí que outros países já resolveram em séculos, mas aqui a gente tem que pensar em décadas mesmo, né? Eu gosto de trazer talvez o contexto que até 1975, apenas 0,5% da Amazônia tinha sido desmatada. E depois, né, nesse histórico recente, que a gente viu um grande movimento ali, né, de abertura de área, hoje a gente vê mais ou menos 20% da Amazônia sendo lavoura ou pasto, os outros 20% mais ou menos florestas degradadas. E a gente também pode até olhar na época da ditadura, eu gosto até de citar um decreto que, para mim, a primeira vez que eu ouvi falar disso, ele me surpreendeu imensamente, que era o decreto 11.164 de 1971, em que a União ela declarou que 100 quilômetros à direita e 100 quilômetros à esquerda de qualquer rodovia federal virava ali uma área federal, mesmo uma rodovia que fosse planejada. Então, aqui o Raul ele vai me dar licença para usar, por exemplo, o estado do Pará como exemplo, em que isso, o efeito que isso foi no estado é que a gente viu que 70% do patrimônio do Pará foi federalizado. Então, esse é o contexto que a gente está lidando quando a gente fala de Amazônia, quando a gente fala de situação de regularização fundiária, é uma questão muito complexa, realmente, uma questão muito nova para a gente como país. E agora eu trago um conceito ainda mais novo, que é o mercado voluntário de carbono, em que a gente tem um mecanismo que busca valorizar aqueles atores que conservam ou restauram ou, de alguma forma, diminuem ou conseguem capturar carbono. E quando a gente está falando aí de soluções baseadas na natureza, como você muito bem colocou, né, Luiz, na sua introdução, existe um conceito de mercado, dentro do mercado voluntário, de que quem é dono do crédito de carbono tem o que a gente chama do direito de carbono. E essa pessoa, ela não necessariamente dona da terra, mas ela tem o direito de uso sobre ela. E aí que a gente também começa a complementar com a complexidade, por exemplo, de territórios coletivos, né, que a Eliane também mencionou, as RESECs, as RDS, a gente está falando de território indígena, por exemplo, em que são áreas que pertencem à União ou áreas estaduais, mas quem tem o direito de uso sobre elas tem o direito de carbono, caso um projeto seja colocado lá, caso aquelas pessoas queiram um projeto, né? Então, quando o Raul falou que, por exemplo, projetos de carbono eles podem ser um acelerador desse processo, é porque a gente precisa garantir a integridade do crédito e o primeiro passo, como ele bem também colocou, é quem deve ser recompensado pelaquela ação, né? Então, quem tem direito sobre o uso tem direito sobre os créditos. E aqui eu acho que, tentando ser breve também na minha fala para a gente poder abrir para perguntas, por que no Brasil, a gente como desenvolvedores de projeto, acredita que é muito importante a gente cada vez mais ir para uma situação de regularização fundiária? Porque a gente perde potencial aqui como desenvolvedores, potencial como Brasil. Eu vou citar um exemplo muito breve, mas, por exemplo, vocês conseguem me ouvir? Conseguimos sim, Anne. Tive um pequeno problema aqui técnico, mas se vocês me ouvem, eu continuo. Vou citar aqui um exemplo que você, Luiz, você não vai me deixar mentir, mas teve um estudo que foi lançado recentemente a pedido do BNDES, em que você foi um dos autores, em que a gente calculou, por exemplo, o potencial para a geração de crédito de carbono em unidades de conservação federal. E a gente viu que, por exemplo, para projetos de restauro e reflorestamento, o maior potencial estão em glebas não destinadas, exatamente porque essas áreas, não é nenhuma coincidência, mas elas estão sofrendo por muita pressão por desmatamento, são áreas que às vezes já estão degradadas, e elas poderiam beneficiar de um financiamento via esse mercado voluntário de carbono. A gente está falando aqui predominantemente de financiamento privado, né? São empresas que compram para compensar as suas emissões, mas a gente está falando de, basicamente, um processo que se para por causa de uma questão que ainda não está resolvida
que é a regularização fundiária. Então, o que a gente acha como aliança que é importante? Primeiro, importante a gente conseguir trabalhar juntos os vários níveis aqui. É importante, né, que a gente tenha o nível federal, o nível estadual e o nível dos desenvolvedores estando muito atentos a essas questões, porque não adianta nada também a gente ter atores do mercado voluntário que estão em áreas que a gente sabe que aquelas pessoas ali não têm o direito sobre o carbono, porque isso acaba afetando a integridade do mercado como um todo. E, ao mesmo tempo, a gente espera que esses projetos eles sejam catalisadores dessa questão, que a gente consiga, juntos, né, caminhar para uma regularização, para que a gente entenda que quem efetivamente está conservando, está restaurando, está sendo compensado financeiramente pelas suas ações. Então, isso é o mais importante. É uma questão que trava todo mundo e que juntos a gente também precisa resolver. Bom, muito obrigado, Eni. De fato, esse tema aí da regulação fundiária é um tema para talvez um dia inteiro de workshop, ou uma semana inteira de workshop. Talvez fique aí para a conferência de outubro, né? Para a Conferência Brasileira Clima e Carbono da Aliança, a gente dedique até mais um painel, um pouco mais de tempo, para a gente se debruçar sobre a regulação fundiária, sobre as questões que vêm a reboque da regulação fundiária, particularmente questões relacionadas às populações, aos povos tradicionais, às populações indígenas e quilombolas, que tem um papel tão importante aí, né, na prestação de serviços, na manutenção dessa floresta em pé e mesmo no reflorestamento. Então, esse cuidado é necessário. A gente está bastante avançado no tempo, os nossos webinários aqui são projetados para ter uma duração aí de hora e meia. Eu vou aproveitar para já ter uma coleção de perguntas aqui no chat. Eu vou aproveitar para já fazer algumas dessas perguntas e direcionar a vocês. E já na sequência, talvez já pedir também para que vocês tragam um pouco da sua palavra final aí para o assunto da regulação fundiária. Então, buscando colecionar um pouco dessas perguntas e fazendo uma provocação inicialmente para a Eliane. Eliane, talvez focando aí na solução, né? Você já trouxe muito bem aí um pouco do que o CMB tem feito, os desafios que tem enfrentado, como tem encarado esses desafios. Talvez dos grandes gargalos que a gente vê no Brasil hoje, a gente não entrou tão a fundo em georreferenciamento, também é uma das perguntas que aparecem aqui. Então, tem uma série de perguntas relevantes, mas eu queria, em particular, escutar um pouco da visão do ICMBio, da sua visão, em relação a como que a gente consegue integrar essas bases de dados. A gente tem uma base de dados rica lá no CIGEF, uma outra no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, que depende muito da verificação dos estados, são informações autodeclaratórias, mas que tem ali uma riqueza de informações, e base de dados também da questão tributária, que é importante, que estão na Receita Federal, relação ITR, todas elas relevantes aí para dar segurança jurídica para um projeto de crédito de carbono. A gente já escutou falar no passado, no SIG-Terra, né, que acho que tinha, entre outros propósitos, a ideia de harmonizar essas bases de dados. A gente queria escutar um pouco da sua visão, Eliane, em particular, a essa possibilidade, qual é o horizonte para a gente conseguir harmonizar essas bases de dados e avançar aí na desburocratização e avançar aí em trazer mais segurança jurídica nesse tema da regularização fundiária. Então, na sequência, queria escutar também, a Eliane também pode trazer algo sobre isso, mas escutar um pouco do secretário Raul sobre essa questão de florestas não destinadas, glebas não destinadas, que no âmbito federal tem uma grande relevância, e entender um pouco da realidade do estado do Pará. Se o estado do Pará também pode trazer contribuições, pode trabalhar em concessões dessas glebas destinadas, e que o estado pensa em relação a essa questão. E, por fim, escutar um pouco da Eni do potencial aí que a gente tem para terras públicas, né? Para desenvolver projetos em terras públicas. Como a Eni bem comentou, a gente, em conjunto, trabalhou num estudo para o BNDES, que foi publicado
na semana passada. O potencial para o mercado de carbono em terras públicas é gigantesco. Não é à toa que alguns estados como o Amazonas, o próprio Pará, Roraima, Rondônia, já estão se preparando, alguns já até colocaram em licitação alguma dessas unidades de conservação. Queria escutar um pouco da Ene desse potencial aí, do interesse das associadas da aliança nesses projetos em terras públicas. Então, como a gente está avançado no tempo, o tema é desafiador, eu busquei fazer esse fechamento dessa forma e já passo diretamente a Eliane. Na sequência, nem me aguarde, por favor, secretário Raul, já tome a palavra, e Ene da mesma forma. Então, Luiz, tema que começou a desenvolver lá atrás, só que no período 2019-2022 ele foi abandonado. Então, hoje, a tecnologia já está ultrapassada, a forma como a gente desenhou o sistema já não é mais tão funcional, e nesse momento a gente está numa articulação lá com o INCRA e com o MDA, para que a mesma empresa que desenvolveu o sistema do Pará, que está adaptando para o INCRA e MDA, possa também visitar o que a gente tem, o projeto do Sigterra, e readequar ou até construir um sistema novo, já integrado com todas as bases de dados, para que a gente tenha essa informação compartilhada. Tá? Com relação a glebas não destinadas, o ICMBio tem assento na Câmara Técnica de Destinação Federal. A gente manifesta o interesse quando a gente demanda a criação de unidades de conservação e também para aquelas áreas que houve uma demanda de populações tradicionais, mas que o ICMBio identificou que nesse momento não é viável a criação de uma unidade de conservação, da gente indicar isso tanto para o INCRA quanto a SPU, para que haja uma outra forma de destinação dessas áreas para essas comunidades. Então, acho que é esse o papel do ICMBio nessas duas perguntas. Obrigado, secretário Raul. Eu enxergo que a destinação de florestas públicas não destinadas ela passa por um duplo desafio. O primeiro, anterior à destinação, é a identificação e arrecadação dessas áreas. Parece uma coisa, do ponto de vista lógico, é bem, né, conceitualmente, você diz, você tem terras públicas que não foram destinadas, é só o Estado arrecadar, matricular, e aí dar uma destinação, comunidade de conservação, ou fazer uma concessão, ou fazer isso, fazer aquilo outro. Mas mão na massa é muito complexo de fazer essa realidade. A gente já teve algumas reuniões com o Interpa para entender esse processo, seja por ocupações esporádicas, eventuais que você tem ali, tentativa de grilagem, e o próprio conhecimento dos limites desse decreto que a Anne citou, das áreas federais para a margem direita e esquerda das rodovias existentes ou futuras, planejadas. E então você tem muitas zonas do estado que você não tem a clareza até da propriedade. Você tem projetos de rodovia que existiam na época do decreto que foram engavetados, e aí hoje você não tem a rodovia. Então você não sabe se o decreto vai se aplicar ou não vai se aplicar. Então tem ainda um pouco de insegurança interfederativa para essa destinação. Mas nas áreas que são claro, que a gente tenha clareza dos limites e dos domínios, a gente tem feito o processo de criação de unidade de conservação, criamos duas nesses últimos 2, 3 anos, e devemos criar mais algumas aí até o fim do mandato e, eventualmente, parceria com o setor privado para a conservação dessas unidades, como, por exemplo, a Flota do Iriri é uma unidade que a gente tem olhado com bons olhos para, eventualmente, fazer parcerias com o setor privado aninhada dentro de um sistema jurisdicional de rede do Estado, e, em breve, eu acho que a gente tem novidades sobre isso. Obrigado, secretário. Ene? Perfeito, obrigado, Luiz.
Eu acho que a questão que a gente está falando aqui de projetos de carbono em área pública, a gente tem que lembrar que durante anos, os desenvolvedores, a gente só tinha a opção de área privada, né? O mercado voluntário como um todo aqui no Brasil, ele se desenvolveu a partir disso, e em algumas raras exceções também em territórios de uso coletivo, porque não tínhamos ainda a claridade de quais seriam as regras dessas áreas. Então, agora, a partir do ano passado, com uma nova lei que foi aprovada, a gente teve pela primeira vez a possibilidade, esse leque se abriu para os desenvolvedores, em que a gente pode começar a pensar sobre concessões florestais para projetos de carbono em unidades de conservação, a nível federal e a nível estadual também. Os estados aí têm a sua flexibilidade para decidir o que eles querem. Então, a gente está falando de um mecanismo, né, que é o mercado voluntário, que ele consegue captar, né, uma forma de financiamento onde antes isso não era possível, não era autorizado aqui no Brasil. Pelo contrário, existia um veto muito claro, né, quando a gente falava de concessões. Então, eu aconselho, se vocês querem saber um pouco mais, olhar a fundo esse estudo do BNDES, mas o que eu tenho mesmo para falar é que esse é um desafio que ele passa desde a área privada até as áreas públicas, a regularização fundiária. Então, o importante é a gente continuar atuando, né, por exemplo, como desenvolvedores com integridade, nas áreas que já tem a regularização fundiária feita, ou, como o Raul falou, que a gente consegue juntos atingir essa regularização na hora que a gente desenvolve um projeto, para ter certeza que os créditos e o financiamento, né, a venda daqueles créditos está indo para as atividades, para as pessoas ali daquela área. Então, eu vejo agora uma nova possibilidade em que o Brasil inteiro, entre aspas, está disponível, né, para esse mecanismo, onde antes a gente estava mais ali cercado, digamos, nas áreas privadas, mas lembrando sempre que não é sempre que o carbono ele também encaixa em cada lugar. Vai depender do nível de desmatamento, vai depender quantos anos uma área foi degradada. Então é importante também a gente lembrar esses fatores, né? Quais são o potencial, se a área ela vai estar regular, tanto pública quanto privada, e como que a gente então consegue destravar o financiamento, porque a gente não quer que essas áreas talvez não aconteça nada, não tenha projeto, talvez não fique dificuldade de atuação do Estado, em que a gente acaba tendo mais desmatamento, mais áreas degradadas, onde a gente podia estar aproveitando esse mecanismo que existe, né? Bom, pessoal, a gente está avançado aqui no tempo. Queria mais uma vez, em nome da Aliança, agradecer a presença da Eliane, do Raul. Estar junto com a Anne aqui também é um grande prazer, da gente discutir esses temas tão relevantes aí para o mercado de carbono brasileiro. A gente já sabia que isso ia acontecer, a gente procurou aqui colecionar algumas perguntas, endereçar a Eliane, ao Raul, a Anne. A gente não conseguiu dar conta de todas, por favor, encaminhe, fiquem à vontade para encaminhar essas perguntas, a gente vai ter o maior prazer de respondê-las. E fiquem ligados aí nas inscrições para a segunda conferência. Ano passado, as inscrições acabaram muito rapidamente, então esse assunto, a regulação fundiária, certamente vai ser objeto de muita atenção aí nos 2 dias da conferência da Aliança em outubro. Então, mais uma vez, muito obrigado, Eliane, Raul e Iene, e aí encerramos nosso webinar por aqui. Um bom dia a todos, muito obrigado a todos e todas que estiveram conosco aí ao longo dessa 1 hora aí discutindo um tema tão desafiador. Obrigada. Obrigada.